Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A TAP vai ficar em Portugal durante os próximos 30 anos. É uma das condições que vai ter de ser cumprida pelos novos donos da companhia aérea. O consórcio Gateway, detido por David Neeleman e Humberto Pedrosa, venceu a privatização. O acordo prevê a entrada de 354 milhões de euros. A maior parte vai ser para abater dívida da TAP. O Estado encaixa já 10 milhões, mas pode chegar aos 140 milhões quando o resto da empresa for vendida. O vencedor da privatização da TAP já foi escolhido pelo governo norte-americano David Neeleman, do consórcio Gateway, que conta ainda com o empresário português Humberto Pedrosa, da Barraqueiro. Esta privatização é, sob todos os pontos de vista, em termos financeiros, um sucesso. 15 anos depois de muitos terem tentado, chegamos hoje ao dia em que foi possível privatizar a TAP. Tivemos sobretudo em conta a avaliação que a própria TAP fez das propostas que foram remetidas na componente técnica e estratégica. Ambas as propostas são viáveis para apoiar a TAP na concretização do seu plano estratégico, mas a proposta do agrupamento Gateway atende de forma mais conseguida e mais rápida os desafios que a empresa tem de enfrentar no curto prazo. Mais dinheiro, mais cedo no tempo para fazer face aos desafios de tesouraria que a TAP tem. O Executivo justifica a escolha com o plano de capitalização da companhia e a disponibilidade para investir do proprietário da Azul, em detrimento da proposta de Germany Fromovich. No entanto, o encaixe imediato do Estado será de apenas 10 milhões de euros. E o valor que está em causa corresponde, no mínimo, a 354 milhões de euros, valor que pode chegar aos 488 milhões de euros em função da performance económico-financeira da empresa durante o ano de 2015. O que está aqui em causa é um valor imediato de 10 milhões de euros pago pelas ações, mais o valor que venha a ser pago pela opção de compra e venda, no máximo será de 140 milhões de euros, dependendo da possibilidade, caso ela se venha a verificar, de se vir também a efetuar uma operação de colocação em mercado de capitais. Um encaixe que diz respeito a 61% da transportadora aérea portuguesa. David Neeleman terá depois a opção de comprar os restantes 34% da TAP dentro de 2 anos. Os últimos 5% vão ser entregues aos trabalhadores. Sérgio Monteiro garantiu ainda que os compromissos com os trabalhadores da TAP estão assegurados. Significa isto que os acordos de empresa vão ser mantidos pelo novo proprietário da TAP. E é justamente pela privatização da TAP que começamos este Conselho Consultivo com os convidados António Gaspar, professor universitário, e Mário Caldeira Dias, também professor universitário. Aos dois, muito bom dia, bem-vindos ao Conselho Consultivo. António Gaspar, a TAP foi vendida à melhor proposta? Olá, Marta, bom dia. Bom, eu acho que foi possível, não é? Mas aqui resta reter, penso, 2 situações que são importantes. A TAP tinha 2 caminhos. O caminho que seguiu agora, ou outro caminho que nós já falámos aqui algumas vezes, que foi o caminho da Alitalia. Ou seja, o Estado pedia autorização à Comissão Europeia para capitalizar a empresa e, como condição, vinha um conjunto de remédios, não é? Que passavam sobretudo pelo corte, quer no número de trabalhadores, para ir para 50% se calhar, foi o que aconteceu na Alitalia, quer no número de aeronaves, quer no número de rotas, na própria dimensão da empresa. Ou seja, mas era de facto possível pedir ajuda a Bruxelas, porque o Governo diz que não, o PS diz que sim. Não, era, porque o que aconteceu com a Alitalia aqui há uns anos foi exatamente isso, e uma das consequências foi que a Alitalia levava para Portugal e deixou de levar para Portugal. Portanto, isso foi um exemplo das muitas rotas que foram cortadas. Mas e o que aconteceu agora com os estaleiros de Viana do Castelo? Bruxelas veio dizer há relativamente pouco tempo que a ajuda dada pelo Estado foi ilegal. Pois, mas talvez a forma como a ajuda foi dada, porque eu me parece, relativamente aos estaleiros naval de Viana do Castelo, que não foi consultada a Comissão Europeia na altura da ajuda. A Comissão Europeia veio ter conhecimento posteriormente, não com o governo que deu a ajuda, que foi o Sócrates, não é? Mas com este governo que está neste momento, enfim, a governar Portugal. Portanto, acho que o processo é que foi diferente. O processo não seguiu os trâmites que Bruxelas queria. Daí que foi ilegal porque não seguiu um conjunto de trâmites. Relativamente à TAP, não, portanto, já estava por demais falado. Se enverdasse por esse caminho, o caminho tinha que ser sempre subordinado, portanto, às instruções que a Comissão Europeia tem, e que já há exemplos, aliás, temos outro exemplo mais recente, que é a Companhia Aérea da Estónia, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu à Itália. Portanto, chegados aqui, nós tínhamos estes 2 caminhos. A questão que se coloca agora a saber
é se o caminho que foi seguido, se foi o melhor ou se não. Quer dizer, há pessoas, eu concretamente acho que foi o melhor caminho, há outros que encontrarão que não foi o caminho mais adequado, que devia estar no Estado. Bom, mas isso eu respeito as opiniões, a opinião contrária é a minha. Agora, o valor foi esse, é bom, é mau, quer dizer, repara, a TAP tem uma dívida de 1.100 milhões de euros, não é? E esses 1.100 milhões de euros ficam já do outro lado, não é? Portanto, quando se fala no valor do valor que há mais, em termos técnicos, a TAP está em insolvência, a TAP está falida, não é? Porque tem capitais próprios negativos, de 500 e qualquer coisa milhões de euros. Portanto, uma empresa com capitais próprios negativos, com um endividamento de mais de 1.000 milhões de euros, com dificuldades de tesouraria extremas, que nós sabemos, aliás, que há um programa neste momento que o Estado obrigou o Conselho de Administração a fazer, para pôr em prática já a partir do outono, sobretudo para, no curto prazo, reverter a situação de tesouraria que a TAP tem, que é gravíssima. Portanto, perante este cenário todo, 10 milhões... Quer dizer, eu aqui há uma outra coisa que vejo muito pouca gente a falar e que eu acho que é importante relativamente à TAP, que é a centralidade. Ou seja... o hub em Lisboa. Sim, a centralidade, porque, repara, hoje Lisboa tem uma centralidade própria, não é? E mais, há um acordo transatlântico, que neste momento está parado, como sabem, portanto, na União Europeia, e que Portugal poderá ser, digamos, a placa giratória, muito bem, para a placa desse acordo transatlântico, entre a América do Sul e entre a África, não é? E, portanto, isso só viria a reforçar mais essa centralidade de Lisboa. Portanto, eu gostava de ver, de facto, discutir aqui também o que poderá representar no espaço europeu, Portugal, como placa giratória dessa mesma centralidade, começando logo, naturalmente, pelo transporte aéreo. Portanto, eu acho que durante 30 anos, enfim, foi que anunciaram na pressa, sim. Durante 30 anos há uma obrigatoriedade de manter essa centralidade do hub, portanto, em Lisboa. Se calhar de reforçar, se calhar quando o Tratado Transatlântico, neste momento está parado em Bruxelas, vier, digamos, a ter um novo reforço, talvez nessa perspectiva, nós possamos estar aqui a discutir uma coisa completamente diferente, e Lisboa reforça-se, Portugal reforça-se naturalmente com esse conjunto de situações. Agora, não nos podemos agarrar, 10 milhões foi muito, foi pouco, quer dizer, no limite foi pouco, quer dizer, aquilo que o Estado em caixa, no final de contas, aquilo que o Estado em caixa líquido, net, não foi nada, peanuts, para aquilo que é, digamos, o ativo de uma companhia, não é? Agora, nós não nos podemos esquecer de tudo aquilo que eu disse, portanto, da falência técnica da TAP. Como diz o Ministro Pires de Lima, o Estado livra-se da dívida. Sim, da dívida e mais, repare, da necessidade de capitalização da empresa. Porque a empresa agora, por exemplo, se seguisse o caminho de Bruxelas e que a TAP fosse autorizada a injetar dinheiro, o Estado fosse autorizado a injetar dinheiro e que houvesse um conjunto de cortes. Mas mesmo assim, vendesse um conjunto de cortes, a TAP precisava de ser capitalizada. Mas se não fosse, para substituir uma frota que está completamente demodé, está ultrapassada. E pronto, quer dizer, isto pressupõe que haja um conjunto, um encaixe financeiro interessante para fazer essa modificação da frota, porque hoje sabemos perfeitamente que há aviões no mercado que estão a sair ou que já andam no mercado, que a TAP encomendou, consomem menos de 30% ou 40% do consumo dos outros. Já vamos olhar para o futuro da companhia aérea. Mário Caldeira Dias, no seu entender, pelo que conhece da sua opinião, havia outra alternativa que não a privatização? Não podia haver, quer dizer, embora o Governo jogou bem na altura, porque esta última greve dos pilotos, no fundo, veio a tornar ainda mais intensa uma questão que já estava subjacente e que já era um pouco também a forma como as pessoas olhavam para a TAP, mas aquela greve dos 10 dias e a ameaça de uma nova servia sobretudo para obrigar o Governo a negociar e no sentido de o processo ser bloqueado. O Governo, ao não ter feito isso e deixar a posição radicalizar-se, quer se queira, quer não, criou um clima mais favorável para que essa privatização se desse, não é? Porque ficou mais patente para toda a gente que, de facto, a TAP é um problema e ninguém sabia muito bem como é que o havia de resolver. Ou seja, os sindicatos que tinham uma intenção acabaram por ter um resultado diferente do que pretendiam. Acabaram por ter um efeito perverso na medida em que o seu principal objetivo, que era forçar a negociação, não foi conseguido. Inclusivamente, depois há, de facto, e se os sindicatos se tivessem comportado de outra maneira, hoje, provavelmente a companhia podia estar de uma forma muito diferente. Quer dizer, depois, portanto, isso também radicalizou a posição do Governo e, no fundo, este caminho para a privatização era mais ou menos neste contexto, parecia inevitável. Claro que há outras posições intermédias, por exemplo, ainda continua a haver uma opinião muito forte que, de facto, a TAP devia abrir o seu capital, mas não ser na maioria, ser apenas numa pequena parte, embora ponha o problema da capitalização. Há pessoas que dizem, como são serviços públicos, serviços económicos de interesse geral, têm um tratamento preferencial e provavelmente o Governo podia convencer Bruxelas
a adaptar uma outra forma de financiamento da TAP ou de reestruturação que não fosse tão pesada, não é? Mas todas as experiências que temos até agora não vão de facto nesse sentido, não é? É óbvio que depois quando acabou, há pessoas que dizem, mas pelo menos ficassem em mãos nacionais. Bem, mas os empresários portugueses, a história também nos diz que não podemos confiar muito no patriotismo deles, não é? Portanto, mas o seu há um patriotismo empresário são os português neste consórcio. claro, e a própria lei da comunidade, das leis europeias impõem que isso haja, embora a gente saiba que, de facto, o agente importante é o Nilman. De qualquer modo, Acha também... que foi só para isso que Humberto Pedrosa entrou neste consórcio? É obrigatório que assim acontecesse, porque senão o Nilman não teria acesso à compra da TAP. E a minha pergunta é, acha que ele serve apenas para isso? Que daqui a uns tempos vamos vê-lo sair porque quem de facto toma as decisões e tem o capital é David Nilman? Não, eles quando tomaram o acordo agora têm que cumprir o acordo, não é? Mas é muito provável que verdadeiramente o grande, vamos lá, a pessoa com mais importância e o peso mais significativo nisto seja o Nilman, não é? É provável que seja. De qualquer forma, também, há pessoas que dizem também, pois podia ser o facto de ser uma companhia de bandeira ajudava, é claro que ela acabou por ser comprada por uns agentes que são na terceira ou quarta linha do negócio da aviação mundial, embora sejam brasileiros, nós também nesse aspecto, ou tenha sobretudo os negócios no Brasil, também não podemos esquecer que de facto um dos grandes focos hoje em dia da TAP são os países CPLP, essencialmente o Brasil, que é de facto um foco importante da sua área de negócios, não é? Agora há aqui outro problema que pode surgir, que o PS provavelmente não podia dizer coisas muito diferentes do que ela está a dizer agora, dada a época pré-eleitoral em que estamos. Mas também é verdade que não é muito prudente estar a tomar compromissos firmes no sentido de inverter o processo, não é? Porque não se sabe que condições é que haverá nessa altura e, além disso, quer este processo tenha sido gerido por um governo, não deixa de haver um compromisso do Estado, não é? E esse tipo de compromissos dos Estados, que ainda podem bloquear, porque ainda tem que haver 3 reguladores a aprovar, ainda tem que ir a Bruxelas, pode haver questões desse tipo ainda, não é? Mas eu seria muito mais prudente em tomar posições firmes sobre a inversão do processo do que eventualmente o PS o estará a fazer, embora também compreenda algumas das razões por que o faz, mas não se sabe que se as circunstâncias nessa altura serão propícias ou tornarão possível essa tal inversão do processo. Até que se o PS formar o governo e se de facto tentar inverter o processo, há custos para os contribuintes. Há bastantes custos para os contribuintes e há também custos de imagem, não há só os custos financeiros propriamente ditos, há custos de imagem. E mesmo junto à própria sociedade portuguesa, quer dizer, há pessoas hoje que continuam a ter nostalgia, e têm toda a razão, de uma companhia de bandeira do Estado, verde encarnada, e isso pesa muito em termos psicológicos, não é? Mas eu conheço, há muita gente já hoje que tinha perdido muita confiança na TAP, quer dizer, e o problema voltamos sempre ao mesmo. É o papel, sobretudo, do Sindicato dos Pilotos, que hoje podemos considerar, quer se queira, quer não, como o principal coveiro da TAP, não é? Era bom que não tivesse acontecido, era bom que a TAP fosse nossa, era bom que funcionasse bem, mas este tipo de lutas ou internas acabou por ditar o futuro da TAP e parece-me lamentável que isso tenha tido essa origem. António Gaspar, é mesmo só uma questão de nostalgia, de termos uma companhia aérea com as cores da bandeira de Portugal, ou de facto, quando olhamos para o panorama das empresas portuguesas, constatamos que pouco ou nada são portuguesas? Bom, ainda há pouco estávamos a falar, antes chegamos aqui e o Mar, estamos a falar exatamente nesse tema. Quer dizer, eu tenho pena em algumas empresas, se calhar a TAP é uma delas também, que não existam capitalistas portugueses com a acumulação de capital suficiente para tomar em conta das empresas, para que o centro de decisão das empresas, para que a gênese da empresa continue a ser português, não é? Ou pelo menos os empresários a ser portugueses. Se bem que nós possamos também reconhecer que os empresários portugueses, enfim, nós sabemos o que fizeram alguns empresários portugueses, não é? Deslocaram a sede daqui para outros países para pagarem menos impostos. Portanto, aí pode-se pôr em causa a portugalidade desses portugueses. Bom, o que me parece a mim importante relativamente às empresas, é a eficiência e a eficácia com que as empresas tratam os clientes. Ou seja, eu como cliente, eu como consumidor final, interessa-me aceder a um conjunto de bens e serviços que sejam bons, que tenham uma qualidade interessante e que a relação custo-qualidade seja também interessante. E o que é preciso agora acontecer à TAP para que tenha esse resultado? É preciso uma reestruturação? Sim, vamos lá ver uma coisa. A TAP, em termos do serviço que é prestado hoje ao cliente, aquilo que eu me apercebo, ainda a semana passada andei na TAP e vou andar para a semana outra vez,
não vejo diferença, de facto, o serviço que é prestado ao cliente entre o serviço que é prestado agora e o que era prestado aqui há 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Agora, para manter esse tipo de serviço, naturalmente tem que ser feito um conjunto de, enfim, no back-office da empresa, por trás daquilo que não é perceptível para o passageiro, tem que ser feito um conjunto de coisas, tem que ser tomado um conjunto de decisões, tem que ser feito um conjunto de reformas. Naturalmente, a empresa tem que ser rentável, não pode passar, digamos, tantos anos, teve alguns anos em que foi rentável, naturalmente, mas não pode passar, digamos, mais uma série de anos sem ser rentável. A empresa tem que ser rentável como qualquer empresa. Qualquer empresa comercial tem por objetivo o lucro, a TAP não pode fugir a isso, portanto, uma empresa tem que perseguir o lucro. Tem que, sobretudo em termos dos seus processos reorganizativos, tem que os orientar ou reorientar exatamente para a estratégia do lucro, tem que otimizar, digamos, todos os seus processos e mais, tem que tentar fazer mais com menos. Eu quando digo fazer mais com menos, não digo necessariamente que seja para despedir pessoas. Agora, tem é que as pessoas que estão na empresa, as pessoas, vamos lá ver, os ativos da empresa, as aeronaves, as pessoas, tudo aquilo que é o ativo da empresa, tem que ser multiplicativo, tem que ter um fator multiplicativo para tentar fazer mais com menos recursos, ou seja, com os mesmos recursos fazer mais. Portanto, e aí é que reside, como é que é dizer, aí é que reside o grande desafio que as pessoas que vão liderar a empresa, as pessoas que vão estar à frente do Conselho de Administração da empresa, quem vai ser, digamos, o executivo da empresa, a comissão executiva da empresa que gera a empresa no dia-a-dia, é aí é que se posicionam os grandes desafios para essas pessoas. É tentar rentabilizar a empresa e mais. Há neste momento um prejuízo enorme, que é um prejuízo reputacional da TAP, que tem que ser revertido. Porque há muita gente que eu sei que tinha viagens marcadas para agora e para daqui um mês ou dois, há 3 ou 4 ou 5 meses atrás, que desmarcou e que isto nunca mais quer nada com a TAP. Porquê? Porque não tem confiança, exatamente, porque não tem confiança e porque a reputação da TAP, que era das melhores em termos europeus e mundiais, abalou muito com estas greves e com estas falhas que teve ultimamente. Há aqui mais uma outra questão que é financeira, António Gaspar. Boa parte da dívida da TAP é dívida bancária, mais de 600 milhões de euros e que tem agora que ser renegociada, caso contrário, os bancos têm o poder de acionar a cláusula para mudar o controlo acionista. Será que David Neeleman está em condições de garantir esta renegociação da dívida junto da banca? Eu penso mais o Sr. Humberto Pedrosa. Eu conheço o Humberto Pedrosa porque, quando eu estava no banco, tive 2 negócios, digamos, com o Grupo Barraqueiro, e acho que é um homem muito sério. Acho que é um homem, além de ser muitíssimo educado, portanto, um homem muito sério e que tem uma grande credibilidade junto do sistema financeiro. Portanto, toda a gente, pelo menos eu, enquanto lado lá no sistema financeiro, que negociei com ele, com uma lisura total, com uma educação total e sobretudo, com um compromisso que nunca, digamos, saiu 1 milímetro daquilo que era o comprometimento. Portanto, da sua perspectiva e da sua experiência, a banca portuguesa estará disposta... A banca não conhece Neeleman, não sabe quem é, não é? Portanto, agora o Sr. Humberto Pedrosa, toda a banca conhece. Porque, digamos, o Grupo Barraqueiro é um grupo enorme que vai do setor ferroviário ao rodoviário, não é? E do rodoviário tem variedíssimas empresas rodoviárias. Há muitos anos, não é de agora, o negócio do Sr. Humberto Pedrosa não é de agora, de há 40 ou 50 anos que ele está no negócio, conhece por dentro e por fora todo esse negócio dos transportes, tem um grande capital de confiança e de reputação junto da banca, e portanto é ele naturalmente que vai dar a cara, de certeza, penso eu, perante a banca, perante os bancos que já o conhecem, que sabem como é que ele trata os negócios, que sabem como é que ele respeita e como é que ele, digamos, é exigente para com ele próprio, para depois, naturalmente, ser perante, digamos, os credores, ter aquela imagem que tem e que veio construindo ao longo destes anos. Portanto, não tenho qualquer dúvida que essa questão da dívida bancária vai ser renegociada e que os bancos não vão acionar essa cláusula de poderem alterar o capital social da empresa ou digamos, o direito societário da empresa e que vai ser levada a bom porto essa questão com o Sr. Humberto Pedrosa. Não com o Neeleman, volto a sublinhar, porque a banca não conhece, mas com o Sr. Humberto Pedrosa. Mário Caldeira Dias, para além deste fator mais financeiro, parece-lhe que pode fazer diferença neste consórcio e no futuro da TAP o facto de existir um português dentro deste consórcio? Claro que sim, e mesmo em relação... É preciso também ver que normalmente estas coisas há um contrato assinado e o contrato tem previsões, inclusivamente prevê multas até mensais, segundo ouvi também dizer na imprensa. Portanto, estes contratos prevêem um conjunto de cláusulas que condicionam muito o comportamento. E é claro que havendo um português, e sobretudo, eu não o conheço, mas com a descrição que o António Gaspar fez, quer dizer, certamente fará a diferença haver um português e haver um conjunto de cláusulas e um conjunto de perspectivas
relativamente ao pessoal, à gestão, aos despedimentos, todas essas coisas que nos devem, pelo menos, levar a estar razoavelmente descansados, que a TAP pode ser gerida sem perturbações excessivas, quer na perspectiva laboral, quer na perspectiva financeira. Quando enumera os despedimentos, acha que vai ser inevitável reduzir pessoal na TAP? É provável que haja alguns ajustamentos, não é? Mas não prevejo que uma companhia que está, pelo menos nos próximos anos, vão ter formas de abordar o problema relativamente soft, não é? Por exemplo, rescisões amigáveis, coisas desse tipo. David Neeleman disse que achava que a TAP tinha capacidade para crescer, sobretudo no mercado norte-americano, mas que sabia que a transportadora precisava de mudanças profundas, não só a nível da oferta, da frota e também da eficiência dos trabalhadores. Claro. Isso pode ir para a formação. Agora, eu não prevejo que a questão do ajustamento do pessoal vá muito além de questões como, por exemplo, as indenizações ou rescisão voluntária. Portanto, não vá muito para além disto, não é? Agora, essa questão do aumento da eficiência, é preciso não esquecer, e nós portugueses muitas vezes esquecemos isso, que o problema da inovação e o problema da competitividade podem não resultar apenas de novos equipamentos, mas de formas reorganizativas da empresa. Portanto, e nós estamos sempre habituados a dizer isso com os nossos imigrantes. Lá fora são produtivos, cá não são. Ora, a questão é exatamente o problema da organização. E essas coisas que o Neeleman disse podem perfeitamente ser concebidas através de processos de reorganização da própria TAP. Isso pode ser feito. E há pouco uma questão que o António Gaspar mencionava, como é que uma empresa desta dimensão e que tem que se reestruturar e que tem os preços que todos nós conhecemos vai competir, por exemplo, com as low cost? A competição provavelmente não é, a competição com as low cost não é um problema só de preço, porque o negócio das low cost não é um negócio de aviação. Nem é um negócio de transporte, mas é um negócio ligado aos subsídios de governos regionais, governos nacionais, é outra coisa, não é? E, portanto, esse negócio... Mas em algumas rotas há algumas rotas pode acontecer e essa concorrência tem-se revertido negativamente em relação às companhias normais. Por exemplo, um voo Lisboa-Londres... Sim, claro. Mas Lisboa-Brasil já são coisas diferentes. Isto é, há zonas de concorrência de preço e que têm esse efeito, mas há muitas zonas de concorrência entre esse tipo de companhias que não passam necessariamente pelo preço. António Gaspar, praticamente para terminar, como é que este futuro dono, ou estes dois futuros donos, vão lidar com a conflitualidade social? Não sei se posso referir-me aos low costs. Claro. Pronto, porque eu tenho uma ideia um bocadinho diferente. Primeiro, o passageiro do low cost não é o mesmo passageiro de uma linha regular. É a primeira linha, não é? E depois há uma outra coisa muito importante nas low costs. É que, mas alguns podem ser. Sim, alguns podem ser. Mas o grosso, eu nunca viajei numa low cost, devo dizer, nunca viajei numa low cost. Não é por acaso, é por opção, não viajo numa low cost. Mas conheço pessoas que viajam em companhias regulares e nas low cost ao mesmo tempo. Agora, low cost tem uma outra particularidade que é a seguinte. Falam-se que o preço é mais barato na low cost, mas é mais barato se comprar 6 meses antes. Porque se comprar um mês antes ou 3 semanas antes o preço, porque depois tem que somar a bagagem se vai para o porão, tem que somar o lugar se quiser um lugar marcado, e tem que somar não sei o quê, suma daquilo tudo vai dar exatamente o mesmo preço ou quase o mesmo preço, com um serviço muito pior do que o outro. Bom. Portanto, se calhar quando está a falar de públicos-alvos diferentes, está a falar, por exemplo, do seu caso, que seja por viajar em motivos de negócios ou profissional que tem que comprar uma viagem para amanhã, e a diferença do público que se calhar marca umas férias com 6 meses de antecedência. Mas se calhar quem vai marcar férias com 6 meses de antecedência não marca bem low cost, porque como o Marta estava a dizer, o Brasil não há low cost da Europa. Portanto, na Europa, quer dizer, Portugal não há. Quer dizer, mas há para Londres, há para Paris, há para a Europa praticamente percursos mais curtos. E se for ver, as low cost se calhar vão cheias, a EasyJet e a Ryanair vão cheias para esses sítios. Mas é um público diferente, quer dizer, é mais um público jovem. Se for ver o target de clientes que eles tentam atingir é um público jovem, que leva só um saquinho e não sei o que mais, não vai nada para o porão, não se importa de ir num lugar XPTO, não interessa de marcar lugar, quer é o preço. Portanto, há aqui duas coisas que são interessantes. Portanto, acha que a TAP não tem que competir com as low cost? Não, tem que competir com a Lufthansa, com a Iberia, com a British Airways, com a Air France, com a KPLM, com essas empresas é que a TAP tem que competir. E, aliás, vai continuar a competir. Não com as low cost, com a EasyJet ou com a Ryanair ou com a... Enfim, mais outras que possam existir aqui no panorama português. Bom, relativamente à pergunta que me colocou, entretanto, eu depois... Que era a conflitualidade social. Como é que... Sim. Eu penso que não vai, tal como o Mar disse, eu estou de acordo com ele, penso que não vai haver conflitualidade social. Portanto, ou seja, vão ser feitas reestruturações muito pontuais, vão chegar a acordo, sobretudo com as pessoas mais idosas, enfim, que têm mais idade, mais de 60 anos,
digamos que também já estão se calhar a querer ir embora porque estão muito cansados, já trabalharam muito, já deram muito à TAP, vão chegar a acordo com essas pessoas. O ajustamento faz de uma forma, a meu ver, completamente pacífica e sem grandes convulsões sociais. Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos dois pela vossa participação no Conselho Consultivo. É o ponto final deste Conselho Consultivo, como habitualmente regressa na segunda-feira aqui no Primeira Hora. Até lá.